eu disponibilizei um poema do Brecht, né? Perguntas de um trabalhador que lê, são várias perguntas interessantes, reflexivas, né? Provocadoras mesmo, e pedi para vocês colocarem perguntas também. E chegaram perguntas muito boas. Então eu fiz uma seleção aqui de algumas perguntas que eu acho que são boas para a gente se colocar, para a gente tentar conversar, refletir juntos, porque eu posso ler as perguntas e colocar para a gente ir refletindo, né? Então, tem algumas que estão nessa mesma toada dessa que eu vou fazer aqui. E deixa eu ver, também quero dar os devidos créditos, né? Então, duas alunas perguntaram mais ou menos a mesma, fizeram praticamente a mesma pergunta. A gente está no contexto de arquitetura, né? Quem ajudou Niemeyer, né? Quando a gente pensa aquele monte de obras maravilhosas, né? São, assim, icônicas, né? Na arquitetura, não só no Brasil, né? Mas internacionalmente, Brasília e tal. E aí, mas são coisas grandes, né? Niemeyer fazia tudo muito grande, né? E a pergunta é essa, quem ajudou o Niemeyer, né? A gente ouve um nome, fica um nome, né? Ah, importante, claro, é o cara que concebeu, que criou, mas certamente teve ajuda de centenas de pessoas para que aquelas coisas virassem realidade, né? E, e aí, né? E onde é que são esses nomes, né? Então, quando eu li essa pergunta, a primeira coisa que eu pensei foi que o próprio Niemeyer ah, estaria de acordo com esse tipo de questionamento, né? Ele era um cara preocupado com a comunidade, pessoa com envolvimento político, social. Então, eu achei legal a pergunta. Achei, pô, essa é uma pergunta que, né, toca e que caberia até o próprio Niemeyer, acho que deve ter questionado essas coisas, né? Ele tem poemas, não sei se vocês sabem, ele tem alguns poemas também muito interessantes. Vou ver se localizo algum para trazer para vocês. Mas e aí, né? São esses anônimos que ajudam tanto, que fazem tanto e que a gente não sabe, né? A gente fica assim, não recebe os créditos, né? Que tal? Alguma coisa para comentar sobre essa pergunta? Em seguida eu vou passar para uma outra. Na verdade, é quase uma, vamos dizer que é uma generalização dessa primeira questão. Tem uma outra que é da Beatriz, que é do Noturno, e ela pergunta assim, né, se referindo a espetáculos, né, artísticos, tal, culturais, quem trabalhou nos bastidores, né? E, e aí, quem trabalhou nos bastidores? Você vai, às vezes sai. Agora a gente está num momento diferente, né, coisa da pandemia, mas mesmo assim, né? Se você vai assistir uma live, que seja. Então tem as apresentações, você vai lá, tá acompanhando, e aí? Né? Essa pessoa não está sozinha. Em geral tem uma equipe, né? Nos bastidores, tem a produção toda, né? E de fato, né? É interessante a gente levar isso em conta, né? Parar e pensar. Eu gosto muito, não sei se vocês reparam nisso, né? Mas é legal quando às vezes você está assistindo um show, uma apresentação, e aí eu acho que é muito legal quando a pessoa vai e fala, ó, queria agradecer tal pessoa, né? Obrigado, tal, pelo suporte. Eu acho que dar esse crédito é algo muito positivo, porque a gente não faz nada sozinho na vida, né? Não tem como, né? Tô eu aqui, já comecei a aula, vocês não sabem, eu já comecei pedindo ajuda aqui, né? Acho que foi antes de começar a gravar. Então, assim, eu tenho que dar os devidos créditos, né? E aí, quem ajuda nos bastidores? Já se fizeram essa pergunta? Ou vocês já estiveram nos bastidores ajudando alguma coisa a acontecer? Tem alguém que pode dar um relato assim? Se não aconteceu, provavelmente vai acontecer ainda, né? Muitas vezes a gente trabalha, enfim, e outra pessoa acaba sendo protagonista, assim, aparece, né? Mas isso é um pouco
é uma coisa um pouco de indústria cultural, né? Tem sempre um nome na frente. É que nem negócio de banda de rock. Às vezes todo mundo sabe mais do vocalista, né? O baterista fica sentado mais lá no fundo, e tal. Mas é importante dar os devidos créditos, né? Quando eu vou ouvir uma música, gravação, eu pesquiso essas coisas, né? Adoro, né? Eu gosto muito de ver os créditos, né? Eu acho que é importante dizer quem participou, né? Todos os músicos que participaram. Então, né? Se mal sabem do... Pô, Felipe, olha aí, tá aí? Não, mas baixista... Então, mal sabem do baixista. Então, o que acontece é que alguns baixistas começaram a cantar, né? Então, tem baixistas cantores, né? Muito bons, tal. E baixistas que falam com o baixo, né? Maravilhosos, né? Isso é verdade, né? Mas bem colocado. Ah, mas a gente tem que começar a mudar isso, né? Cabe a nós, né? Colocar, né? E aí fala com o vocalista, pô, dá uma força aí, apresenta a gente, né? Tal. É importante, né? Muito bem. Eu estou tentando me lembrar, o Felipe me cutucou com esse comentário dele. Eu estou tentando lembrar de episódio, porque eu já fui vocalista de banda de rock, né? Não sei se vocês sabem. Quando eu era mais jovem e aliás, eu morro de saudade, né? Eu tenho contato com meus amigos, né? E espero um dia a gente poder fazer um reencontro assim interessante. Mas muitas histórias para contar. E é importante a gente dar os créditos, né? Para todo mundo que ajuda. Quer dizer, essas bandas de garagem, né? Normalmente tem que agradecer a família, porque a família muitas vezes segura a barra, né? Ajuda muito, né? Então, cada um de nós, para a gente estar aqui onde a gente está, né? Com certeza a gratidão à família é super importante também, né? Ok, isso mesmo. Então vamos falar do baixista, tá, gente? Por favor. Vamos passar para a próxima pergunta aqui que eu trouxe. Ah, tem uma pergunta. Eu não estou compartilhando a tela porque são perguntas soltas assim que eu vou fazer para a gente refletir junto. É legal, sensação de estar mais olhando na cara e tal. Mas é uma pergunta assim objetiva, um pouco diferente das outras que apareceram, que são coisas mais de reflexão geral e tal. Mas essa aqui eu acho que ela é importante, inclusive para a gente pensar uma aula específica, um momento específico. A gente vai falar um pouco disso já já. Mas é o seguinte, é a pergunta da Janaína. Como enfrentar a violência contra a mulher? Bem assim, direto, né? Como enfrentar a violência contra a mulher? Tá aí, a Jana é sua essa, né? E aí? Sugestões? A gente precisa, na verdade, primeira coisa é falar do assunto, né? Infelizmente, eu tenho, posso depois compartilhar com vocês, né? Eu com a minha companheira, a gente fez recentemente, essa semana, finalizamos um artigo sobre, eu entrei com a parte mais estatística, tal, sobre esse tema, né, de violência doméstica contra a mulher, e a gente estava estudando, o nosso foco era estudar o que está acontecendo durante a pandemia, porque falou-se muito, né? Mas aí, quando eu peguei os dados de todos os estados, e foi todo um trabalho para olhar isso, a gente percebe que, na verdade, independente da pandemia, antes e durante, esses episódios têm sido frequentemente relatados, né? E tem sido uma curva crescente nos últimos, a gente olhou os últimos 3, 4 anos, e é uma curva ascendente, cada vez mais casos sendo relatados. Bom, tem duas interpretações possíveis, duas possibilidades, né? Uma é que, de fato, em situações de crise, né, em situações difíceis, esses episódios de violência, o ser humano se torna mais bruto e violento, isso aparece em cada um, às vezes mais, e isso pode desaguar em mais números, né, mais episódios. Mas tem uma outra coisa também, que é o fato de que hoje a gente consegue falar mais disso, hoje está mais aberto esse debate, hoje as pessoas têm coragem de falar, que é importantíssimo, né? Então talvez a visibilidade seja maior, né? Acho que um marco nesse aspecto é o reconhecimento do feminicídio, né?
que tem, não tem muitos anos, é uma coisa mais ou menos recente no Brasil. Esse reconhecimento legal, né, jurídico, coisa que em outros países, mesmo da América Latina, já tinha bastante tempo, né, 15, 20 anos, 10, e aqui é mais recente. Então, essas informações, né, essa oficialização, né, ajuda a fazer aparecerem esses casos, né, os relatos, né. Então é muito importante isso. Mas aí, como a gente pode combater? Jana, eu acho que bom, uh, e vou aproveitar esse tema para falar o seguinte: no segundo bimestre, a minha ideia é que a gente coloque vocês para falar um pouco, que vocês possam trazer temas interessantes e preparar e discutir, né? Quero fazer isso, acho super importante, né? Que vocês sejam os protagonistas, né? Para discutir temas da atualidade. Isso está na nossa ementa, isso é o nosso objetivo mesmo, né? E eu acho que esse tema é um possível tema, né? Nas próximas semanas eu vou abordar um pouco isso, que a gente vai falar de Brasil, vamos falar da história da família no Brasil, e aí acaba entrando, passando por esse tema. Mas acho que esse é um possível tema para ser abordado em seminário, né? Então a proposta é que no segundo bimestre vocês façam seminários, talvez em duplas, ou até trios no máximo, assim, sobre temas que a gente vai escolher juntos, né? A gente vai fazer um bate-bola aí para definir isso. E a violência contra a mulher é um possível tema, né? Alguém quer falar alguma coisa sobre, assim... Então, estou recebendo aqui a mensagem, né? Falaria incentivar a denúncia, mas isso parece pouco, insuficiente. Primeiro, a gente ter uma postura solidária no sentido de acolher, né? Isso é muito importante, porque às vezes não aconteceu, né? Diretamente com você, mas você poder fortalecer aquela pessoa, porque é algo que certamente, estou falando, quem sou eu para dizer, né? Mas certamente isso fragiliza a pessoa. Então, primeira coisa é o acolhimento e junto disso, vamos falar, porque na verdade o que aconteceu com você pode atingir outras pessoas também, né? É, vamos pensar sobre isso. É um tema que eu gostaria de abordar mais em detalhe, né? Nesse semestre ainda. Então, talvez a Jana, se quiser pegar como um tema possível, a gente vê mais alguém que interessa. Vamos conversando, tá? Mas eu achei excelente colocar esse questionamento. Então, parabéns a você por falar disso. Vamos partir para mais uma. Bom, tem uma outra questão que foi abordada quase da mesma forma, assim, por duas pessoas, que é a seguinte: por que certos trabalhadores ganham menos e, além disso, são menos reconhecidos? O que a gente pode dizer, né? Por que será que algumas pessoas ganham muito menos do que outras e, além disso, são menos reconhecidas? Bom, eu acho que daria até para... Juliana, acho que você foi uma das pessoas que escreveu algo assim, né? Eu acho que dá para responder uma parte dessa pergunta com a outra. Eu acho que a gente vive num mundo capitalista em que as pessoas que ganham pouco, elas são menos reconhecidas por isso, né? Infelizmente, a gente tem uma coisa muito que eu questiono muito, que é de valorizar o dinheiro mesmo. Então, quer dizer, o cara que ganha muito, todo mundo, oh, nossa, incrível, como se isso fosse, sei lá, um atestado de qualidade. E não é, né? Então, aqui eu estou lendo aqui o Felipe, né? Tem aquele negócio de oferta e demanda, também tem a de sociedade valoriza quem quer. Trabalha muito, ganha pouco. Pois é, muitas vezes é isso, né? Essas pessoas que trabalham, você vê que como essas questões, elas se conectam, né? Trabalha muito, ganha pouco, não é citado nas grandes obras, né? Não aparece o nome daqueles que ajudaram, enfim. Então, é uma coisa para a gente se perguntar, né? Eu acho que é muito a questão do capitalismo, né? A gente tende a valorizar como sociedade assim quem ganha muito. Fala-se mais, o cara tem espaço, principalmente a mídia ajuda a ampliar essa diferença, porque sai na mídia notícias muitas vezes daquelas pessoas, por exemplo, sei lá, um cara, um milionário vai jantar num iate, não sei onde, aí sai uma notícia no jornal sobre isso.
Bom, o seu João e a dona Maria que estão almoçando ali no barraco deles com dificuldade. E aí? Cadê a manchete, né? Então, é complicado. Tem esse lado midiático também, né? Agora, essa pergunta, ela traz uma questão também que é o seguinte: será que isso acontece em todos os lugares? Pensar em termos globais, né? Eu entendo que capitalismo é um fenômeno global, né? A gente não pode deixar de reconhecer isso. Mas eu acho que tem, de fato, diferenças razoáveis entre países, né? A gente sabe que, vamos dizer, provavelmente o salário de o rendimento, vamos dizer assim, de um grande executivo, de uma pessoa proeminente, ou um artista pop, enfim, sei lá, pode ser parecido em qualquer lugar do mundo. Porém, o salário do lixeiro, o salário da pessoa que da faxineira, né, o rendimento dessas pessoas que fazem as ocupações consideradas mais humildes, isso varia muito de um lugar para o outro, entende? Então, tem lugares que tem, vamos dizer, uma visão do que é mínimo que dá para garantir uma segurança social, né? E aqui? Aqui a gente tem uma coisa chamada salário mínimo, né? Mas é complicado. Se você avaliar hoje, por exemplo, o salário mínimo e o custo da cesta básica, a pessoa vai, sei lá, comprar um certo X de comida e vai sobrar talvez R$ 100, né, para fazer todo o restante. É um negócio insano, né? Então, a questão traz essa observação, essa reflexão nossa sobre a diferença de um lugar para o outro, né? Acho que o grande problema nem é, eu não acho assim terrível, eu não sou daqueles puristas, né? Ah, não, mas todo mundo tem que ganhar igual, isso é a diferença. A questão para mim não é isso, né? Acho que isso não é uma questão. A questão é gente que ganha tão pouco que tem muita dificuldade para sobreviver. Esse é o problema, né? Então é uma desigualdade. A grande questão é a desigualdade, né? Eu acho que se a gente trabalhasse fortemente como comunidade, sociedade, para reduzir a desigualdade, pensando financeira mesmo, econômica, né? E consequentemente social, acho que isso provavelmente ajudaria as pessoas a se reconhecerem mais, né? Existe uma coisa muito ruim que é do desprezo, né? Aquele olhar de cima para baixo, né? E eu acho que isso ia acabar se a gente tivesse, ou reduzir muito, né? Porque vamos combinar que babaca tem mesmo, em qualquer época, em qualquer lugar, mas a gente reduziria muito esse problema se houvesse uma valorização maior, que aparecesse mesmo no rendimento das pessoas, no salário e tal. Enfim, minha opinião, né? E eu não sou dono da verdade, eu queria ouvir vocês, né? O que vocês têm a me dizer sobre isso? Vocês se sentem reconhecidos no que vocês fazem, enfim? Mesmo que seja estudo, eu estou estudando, tal. Ok, mas como é que é isso? As pessoas respeitam isso, valorizam as pessoas com quem você convive? Eu espero que sim, né? Eu sempre tive esse respeito em casa, assim, valorização dos meus pais, assim, quanto a isso, né? Tanto que eu consegui fazer graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo meio em seguida, assim. Então tem que agradecer muito, tive esse suporte, né? De novo, dar os créditos, né? Bom, vocês estão quietinhos aí. Eu tenho mais algumas perguntas, deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver uma coisa. Ah, tem um cara que foi selecionado aqui para o debate, que eu já vi que ele chegou. Bom, vou abordar mais uma questão que ela vem da Vanessa, que está fazendo o noturno, a turma do noturno, que é o seguinte: quando o suprimento da terra acabar, quem é que vai nos salvar? Ela até coloca os grandes empresários, os pecuaristas, quem é que vai nos salvar? Né? Já que a gente está detonando a terra, né? Comendo, mas também destruindo mesmo, poluindo, sujando, né?
contaminando com metais pesados, os processos produtivos ainda estão sendo muito destrutivos, né, se a gente for ver. Tá aí Mariana e Brumadinho, né, que não nos deixam esquecer, não nos deixam mentir. Então, e aí? A gente está muito perto, na verdade, várias pessoas acham, pesquisadores mesmo, acham que a gente já está num ponto de não retorno, assim, que é uma questão de tempo para colapsar mesmo, para a gente não conseguir mais lidar com essa produção tão grande que destrói tanto também. E, na verdade, a gente, não sei se vocês já ouviram falar de pegada ecológica. A gente pode avaliar a capacidade da natureza se regenerar, né? E se a gente se utiliza da natureza, mas dando esse respiro, dando essa condição de haver essa regeneração, tudo bem. Mas só que a gente já passou disso há muito tempo, né? Algumas pessoas dizem que desde a década de 80, ou seja, já tem tempo aí, a gente passou desse ponto. Então a gente está destruindo mais do que é possível reconstituir. Eu sei, é um assunto meio pesado, complicado, mas é uma questão, por isso mesmo, é uma questão super importante, né? O que a gente pode fazer a respeito, né? Sugestões. Eu queria ouvir vocês. Ou então, se quiser escrever. A respeito vamos dizer assim, a palavra que se fala muito hoje é sustentabilidade, né? Tem a ver com poluição, né? Então a gente reduzindo a produção de poluentes, a gente está ajudando, né? O que será que a gente pode fazer, né? Bom, de maneira geral, uma coisa que a gente pode fazer é pesquisa de materiais, é estar muito atento, pensar materiais, né? Reciclagem, ó, o Felipe está colocando, é excelente, usando, eu acho que é isso, usando outros materiais, reciclagem. Eu estive, já tem mais de 10 anos, eu estive na Colômbia para um evento cultural, né? E aí eu fui conhecer uma comunidade em Buga e fiquei muito impressionado. Na verdade, eu acompanhei um processo. Nossa, seria lindo se tivesse documentado isso e trazer para vocês. Mas assim, vocês podem pesquisar. Um pessoal que estava fazendo casas com bambu, madeira e bambu, né? Incrível a estrutura com o tipo de bambu que eles têm lá. E, inclusive sobrado, viu? Sobrado. Então, tem assim, você tem uma escada, você sobe, tem um segundo piso ali. E tudo com esse material, assim, uma casa no campo feita de campo, assim, sabe? E que não processo produção, poluição zero, né? Material deles ali, fiquei impressionado mesmo. Me parecia bastante, me surpreendi porque eu não imaginava que era possível fazer algo tão, como é que eu vou dizer, tão firme, né? E pô, que legal. Então passeamos, tava construindo ainda, né? Subi, desci e tal. Falei, caramba, que legal. São novos materiais, né? E que talvez não sejam valorizados, né, devidamente, que as pessoas não acham chique, sei lá. Mas, caramba, qualidade de vida, viu? Muito interessante. Então, acho que o Felipe tocou um ponto bem legal. Esse é um outro tema legal da gente abordar nos seminários, agora no segundo bimestre, que talvez pudesse ter um grupo para pegar um pouco essa parte ambiental, de reciclagem de materiais. Fica a dica aí, bem interessante. Bom, e aí quem que vai nos salvar? Na verdade, com certeza não serão grandes corporações, né? Essas iniciativas, era uma iniciativa da comunidade lá. Eles faziam até coisa meio cooperativa, um ajudando a construir a casa do outro, enfim, que é o jeito legal de pensar, né? Então, achei um exemplo bem bonito, né? Gente rica de ideias, né? Gente muito simples, mas rica de ideias. Ok. Se tiver mais algum comentário, né? E normalmente essas pessoas são os anônimos, né? Ninguém sabe o nome de quem inventou aquilo, não importa, né? Mas está fazendo, está acontecendo, né? Muito bem. E agora eu queria comentar, eu não perguntei, mas vou perguntar agora. O Wesley teve duas perguntas. Eu nem queria fazer isso, trazer duas perguntas da mesma pessoa,
mas eu vou, se o Wesley autorizar, vou abrir essa exceção, porque ele colocou duas perguntas bem curtinhas, mas ao mesmo tempo muito provocativas e acho que valia a pena a gente abordar, né? A primeira é: o que é opinião? O que é opinião? Né? Porque a gente hoje está vivendo um momento de muita tensão, né, no país, muitas discussões, debates assim, que não são bem debates, são discussões mesmo, às vezes parecem pouco produtivas, né? E aí as pessoas começam a se ofender, isso está acontecendo com uma frequência assustadora, né? E aí ofende, manda para aquele lugar e tal. E daí quando o outro vai questionar, fala, não, isso é a minha opinião, não é. Eu não tô. Como é que. Liberdade de expressão. Estão falando muito desse negócio de liberdade de expressão. E aí? Como é que a gente organiza isso? Como a gente se acerta quanto a isso? Né? O que é opinião? Até que ponto deixa de ser opinião? Vamos lá. Um exemplo óbvio que deve estar na cabeça de todo mundo, que é a questão da cloroquina, até hoje, né? Até hoje, depois de tantos estudos que mostraram que aquilo lá não ajudou, muitas pessoas morreram é, com cloroquina achando que iam ser salvos, né? Lamentáveis. E ainda ter gente que fica insistindo nessas coisas, eu não sei. Sei lá, fica pensando, né? Por que isso, né? Inclusive, o Brasil está discutindo, está investigando questões de atestado de óbito falsificado, né? Adulterado, né? Para não contar, não aparecer, né? Que foi Covid, por exemplo, né? Porque atestaria que aquele tratamento lá não funciona. Né? Então, pô, opinião, quando a ciência já determinou algumas coisas, e aí? O que é opinião para vocês? Se alguém puder abordar, falar disso, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre o que é opinião. Tem aquela história, né? Tem um ditado que todo mundo conhece, né? Gosto não se discute, não é isso? Aí eu ouvi uma vez um poeta, inclusive inteligente. Ó, o Felipe está escrevendo: opinião é algo que a pessoa acha por suas experiências. Né? A partir das suas experiências você vai desenvolvendo sua opinião. Legal. Então, e aí esse poeta que eu estava comentando, ele fala assim: na verdade, gosto é a única coisa que se discute. Você não pode discutir o resultado de uma conta matemática, o resultado de um experimento, né? Mas gosto, aí tem quem gosta mais, quem gosta menos, mas essa pergunta, né, do que discute também é o processo, né? Tá, tô lendo aqui. Eu acho que me colocou para refletir mesmo. Porque, por exemplo, eu tenho, embora eu falar um pouco de música, né? Eu gosto muito de música, toco, né? Tava de manhã agora pensando numa música que eu quero muito gravar, de Geraldo Azevedo e tal. Então eu gosto muito, quando eu ouço algo que eu considero bonito, né? Fico feliz pra caramba, melhora o meu dia, uma música boa, assim, sabe? Mas em compensação, eu já me peguei, às vezes, reagindo a determinados sons, né? De um modo talvez que não seja tão legal. Né? Nossa, que porcaria isso aqui, nossa, não aguento isso. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Estou aqui refletindo, né? Acho que cabe a cada um de nós. Será que em algum momento a gente saiu de uma simples opinião e começou a, sei lá, e se tornou ofensivo? Então esse é um cuidado que a gente precisa ter, né, gente? Principalmente né, porque trabalhar é algo, mesmo que a gente esteja cada um na sua casa, ainda em boa parte do tempo, mas é um processo coletivo, né? A gente interage, não tem como, né? Então, procurem dar suas opiniões, mas cuidado para não deixar aquilo virar ofensa, né? O que se discute é o processo. Você quer falar um pouco disso, Felipe? Que tipo de processo que você está se referindo? Gostaria que vocês se manifestassem, ó pessoas silenciosas da sexta-feira, né? Bom, então fica aí uma reflexão sobre opinião. O que é opinião?
Wesley, quer colocar? Quer abordar? Você que é o dono da pergunta. E ele ainda fez outra, né? Que é o seguinte. A segunda pergunta dele acho que é até mais difícil. Ah, olha lá, o Felipe está falando, por exemplo, na matemática, né? Pois é, tem algo que foi provado, algo que foi demonstrado, tal. Não dá para você dizer, na minha opinião, 2 mais 2 não é igual a 4. Aí não é opinião, gente, aí é, sei lá, teimosia, né? Sim, muitas vezes tem isso, né? Aquela coisa da dificuldade de reconhecer, ó, me equivoquei aqui, né? Achei que ia dar certo, deu errado. Ok, não tem demérito nenhum. A gente está no mundo para aprender, não é isso? Muito bem. Vamos passar para mais uma? Ah, uma... tá. Então, o Felipe está colocando aqui no chat, se vocês estão vendo, uma conta de 2 mais 2 vezes 4. Tem gente que responde 16. Não é que o resultado está errado, mas o processo foi errado. Ou seja, tá. Não, mas aí, bom, de todo modo, isso não é uma questão de opinião, né? Eu acho que não é uma questão de opinião. Aí é uma resolução objetiva e a pessoa. Tem gente que resolveu de um jeito, tem gente que resolveu de outro jeito, e aí tem um procedimento e tal. Então, é complicado, mas às vezes o que acontece, a gente coloca as coisas, né? Coloca as perguntas de uma forma, isso é um cuidado que o professor tem que ter, né? De um jeito que fica dúbio, né? A pessoa não entende bem, e aí ela responde algo diferente do que se esperaria como correto, entre aspas, né? Mas é porque a pergunta foi mal colocada. Então, ah, para quem trabalha nessa. As interações entre as pessoas, a maneira como a gente pergunta as coisas, também tem que ser questionada, às vezes, né? Leia lá, será que tá tudo bem, certinho, né? Muito bem. Vamos seguir então, que a outra pergunta do Wesley é mais difícil, né? A pergunta dele é: quem realmente vive? E aí? Quem realmente vive? O que é viver, né? Quem realmente vive nesse mundo que a gente está sempre correndo de um lado para o outro? Caramba, é complicado, hein? É bem dificinho da gente discutir isso, né? O que é viver, né? Bom, viver é, sei lá, muitas coisas, né? Acordar cedo para poder acompanhar um debate, poder tentar participar de alguma forma, aprender alguma coisa, né? Quem realmente vive? O que eu acho que essa reflexão me traz é que a gente não fique escravizado pelas obrigações, né? Porque se você faz alguma coisa simplesmente porque aquilo é uma obrigação, é um dever, aí é fácil a gente depois se frustrar, né? Fica naquela, o que que eu tô, né? Então, quem realmente vive, né? Tem um poema que eu fiz já há bastante tempo, eu queria localizar para trazer para vocês, que chama Borboleta de um Dia Só. Vocês sabem que algumas borboletas ficam semanas como no casulo ali, né, como lagarto, e aí quando vira borboleta, vive pouquíssimo, né? Então, quem realmente vive? Mas aí eu falo, mas será essa borboleta mesmo assim, talvez ela viva mais do que a gente, né? A Carolina está colocando, vive quem tem dinheiro. Aí dá para organizar melhor o tempo. Bom, que situação, né? Quem realmente vive? Agora se o cara ficar escravo do dinheiro também, ele não vive tanto, né? Porque fica muito preocupado, né? O que eu faço? Aplico nisso ou naquilo, fica aqueles dilemas de rico, né? Às vezes fica estressado também, né? Então, quem realmente vive? Eu vou dar uma resposta assim, bem sexta-feira, um dia de sol. Eu acho que quem vive perto da praia realmente vive, tem a condição de. Não sei se alguém aqui, tem alguém aqui que mora na praia, que está assistindo essa aula e está lá, sei lá, em Caraguá, não sei onde. Eu acho que tem chance dessa pessoa, essa vive, né? Porque você vai dar uma caminhada na praia, pelo menos para mim, nossa, só de pensar nisso já estou sorrindo aqui, né? Eu acho que a gente interagir com a natureza, né? Tem várias coisas. Mas o tempo é a grande questão. Nesse ponto estou com a Carolina, né? O tempo e a falta do tempo, né? Difícil.
Bom, a última questão que eu selecionei para trazer para vocês, feita por alunos das duas turmas, é: uma vitória compensa 99 derrotas? Essa pergunta vem de uma aluna também da outra turma. É legal a gente fazer esse debate, né? Essa coisa conjunta, colocar vocês para conversarem, né? Mesmo que seja desse jeito. Eu vou colocar esse vídeo depois, né? Para o pessoal da outra turma. Então, e aí? A Bruna Natália mandou essa. Uma vitória compensa 99 derrotas? Gostaria de ouvir vocês. Quero opiniões. Tá, tem aquela resposta básica do mineiro, né? Depende da vitória, depende das derrotas, né? Bom, mas já, filosoficamente. Será que dá pra gente chamar essas 99 derrotas de derrotas? Será que isso não são etapas para se chegar naquela vitória? Às vezes que a pessoa não conseguiu. Não são etapas também? Eu acho que nesse ponto estou com a Jennifer, é errando que se aprende, né? Independente da quantidade de erros, eu acho que é isso mesmo, né? Eu penso muito assim, né? Eu vejo gente que fica muito atormentada, nossa, fica um desespero, ai meu Deus, não consegui. Cara, mas você está aprendendo como faz, né? O que não deu certo para depois conseguir. Quem trabalha com pesquisa, né? Na academia, né? Na universidade, a gente faz artigos, manda, muitas vezes volta aquilo, tem que acertar tal coisa, tem que melhorar outra coisa, isso aqui está errado. Isso é parte do processo de aprendizado mesmo, da gente ir melhorando o trabalho. Em geral, os trabalhos que chegam com questionamentos, eles saem disso muito melhores, né? Porque a gente vai refletir sobre, vai refazer, melhorar coisas, né? A Carolina está dizendo, acho que sim, tudo exige certo esforço. Então, acho que a gente pode relativizar a palavra derrota nesse caso, né? Uma vitória, uma conquista, ela se faz também, né? Ela começa a acontecer também nessas vezes em que não deu muito certo, né? Daí, sei lá, quantos inventores que a gente pode citar, Santos Dumont, né? Vocês sabem que o Santos Dumont eu fiz um cordel sobre o Santos Dumont, eu gosto muito da figura, assim, o cara tem uma história maravilhosa, né? E ele teve um monte de acidentes de balão, sabe? Ele quase morreu várias vezes, né? Inclusive incêndio e tal. Não sei se vocês sabem que aquele chapéu que ele usa, que ficou icônico, né? Ficou símbolo, né, do Santos Dumont, aquele chapéu com a aba meio torta. Vocês sabem por que, que a aba era torta, né? Que ele pegou, o balão pegou fogo, ele estava quase morrendo, ele precisava tentar apagar, e ele pegou o chapéu e foi tentando, enquanto caía, perdia altitude, foi tentando apagar ali, chamuscou todo, o chapéu ficou todo torto, né? E ele passou o resto da vida com aquele chapéu tipo talismã, assim, né? Não, eu quero usar isso para lembrar que eu quase morri, que, sabe, humildade. Ele guardou aquilo. Só que o cara ficou muito famoso, né? Especialmente na França, que é um lugar assim, da onde a moda sai pro resto do mundo, muitas vezes, né? Naquela época era muito assim. Então começaram a produzir o chapéu assim, com a aba torta, né? Mas a origem foi um acidente, né? Então são dificuldades que ajudam a construir as conquistas, né? Muito bem. Tá, então essa era uma questão, né? Eu queria trazer essas perguntas para a gente refletir junto. Tô achando vocês quietinhos, mas estou aqui colocando. Fiquem à vontade para falar, para escrever. Eu agradeço muito a turma que está escrevendo aqui, Carolina, o Felipe, baixistas do Brasil e do mundo, né? Estudantes. E a turma que colocou as perguntas interessantes. Wesley, valeu, você provocou bastante, mas acho que é isso aí mesmo, né? E agora eu vou fazer um compartilhamento, então, de uma frase também dessa nossa avaliação. Eu pedi autorização para a pessoa, só que eu vou reduzir aqui para a gente poder ler. Então, olha só, deve estar aparecendo aí para vocês, né? É perceptível que as redes sociais se transformaram numa ferramenta de produção e reprodução de discursos de ódio que desvinculam a gente da responsabilidade moral e ética.
se enquadrando diretamente no conceito de banalidade do mal de Hannah Arendt. Então essa pessoa está abordando aí as redes sociais, de fato, né, ajudaram é triste isso, né, a banalizar o mal, né? Com a consciência fragmentada pelos inúmeros conteúdos ao alcance, sem que se seja questionado nem se reflita sobre o que está diante de si, discursos de ódio são produzidos e reproduzidos por todos e ao mesmo tempo por ninguém, de modo que qualquer um pode reproduzir o mesmo discurso e compartilhá-lo sem se responsabilizar por isso, como mais um que apoia ideias gerais produzidas por terceiros. A gente você nem sabe de quem que veio aquilo, né? Vai compartilhando. Onde seu julgamento é dissolvido na massificação de informações, de modo que a propagação do ódio seja naturalizada e justificada. Então, é o problema das redes sociais como, por um lado, importância em termos de comunicação, mas por outro lado, o perigo, né, de você começar a difundir isso e sem se sentir responsável, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que compartilhas. Acho que a gente tem que atualizar o Pequeno Príncipe, né? Dessa forma, o indivíduo submete-se a uma lógica externa que não enxerga sua responsabilidade nos atos que pratica, pois age sem analisar criticamente a ação, caracterizando-se, portanto, como um mal banal. Assim, é importante discutir e debater sobre os limites da liberdade de manifestação. Olha aqui o negócio da opinião. Os limites da liberdade de manifestação do pensamento nas redes sociais, tendo em vista que a propagação de mensagens de ódio compromete e ameaça qualquer usuário, para que esses ambientes virtuais possam, de alguma forma, ser mais leves e harmônicos, né? E eu quero agradecer muito a Mariane, aqui da turma, que fez esse excelente texto, uma reflexão muito boa. Eu falei, pô, que legal. Eu acho que uma das funções da gente aqui é ter esse compartilhamento, né? Trazendo essa relação importante entre as ideias da Hannah Arendt, quando ela fala da banalização, né? A banalidade do mal, e as redes sociais. Então, Mariana, obrigado e parabéns, né? Queria deixar registrado aqui que é uma reflexão importante para todos nós. Todo mundo aqui frequenta, participa das redes, enfim, escreve. Eu tenho escrito bem menos, mas, por outro lado, algumas coisas que a gente vê acontecendo parece que provocam, cutucam a gente precisa se posicionar em alguns momentos, né? Mas tá aí, né? Evitar propagar as coisas sem saber qual a fonte, sem ter noção se aquilo é verdade mesmo. Grupo de WhatsApp é um negócio complicadíssimo, né? Tá aí a reflexão, né? Tudo bem? Ah, um outro compartilhamento que eu posso fazer aqui é sobre uma questão que a gente abordou lá já tem um tempo. Eu coloquei para a gente sobre os ideais da Revolução Francesa, e aí fiz uma provocação que era assim: quais são os nossos ideais atuais, né? Daí vocês mandaram as coisas, eu fui organizando e eu vou mostrar para vocês o resultado dessa enquete, né? Para a gente refletir. Esse jogo rápido aqui, eu vou colocar na tela. Olha só. Quais são os ideais atuais? Então, resposta que foi dada pelos alunos mesmo, das diferentes turmas. E aí, claro, saíram muitas coisas diferentes, mas assim, vamos ver o que predominou, né? Em primeiro lugar, né, os ideais atuais, mais importante para vocês, né, é a igualdade. Então, lutar pela igualdade é algo super importante, né? E teve alguém que escreveu especificamente igualdade de gênero, né? Mas aí sim, com certeza, e aí eu amplifico a questão também da cor, a questão da não só gênero, mas da identidade mesmo, né? Identidade de gênero, né? Então a igualdade é super importante, achei bem bonito isso, né? Que foi o que apareceu mais. E em segundo lugar e próximo aí, apareceu também com bastante destaque a liberdade. Então a liberdade é algo importante para nós, né? Talvez esteja também em destaque aqui, porque é algo que nos falta muitas vezes, né? Que você não se sente às vezes livre o suficiente, né? Você se sente preso a algumas coisas e aí a necessidade de liberdade, né? Nesse
contexto nosso pandêmico, né? Pô, a gente quer ter liberdade, né? É algo, né? Um desejo, uma meta, né? Muito bem. Em terceiro, né? Um pouco abaixo aí veio união. Também gostei muito de ler isso, né? União, importância, né? Da gente fazer as conquistas de modo coletivo. E aí tem uma série de outros ideais que foram citados, né? Nem todos positivos, né? Enfim, mas vamos lá. Só que com poucas menções cada um, e outros que foram citados uma vez só, então eu nem coloquei aqui. Então apareceu educação, empatia, individualismo como ideal moderno, o lucro, materialismo, que é algo que tem muitas maneiras de interpretar isso, né? Respeito, solidariedade, velocidade, fazer as coisas cada vez mais rápido, né? Inclusive, acho que a evolução dos computadores levou a gente a isso. A gente tem muito pouca paciência, né? Então, ansiedade. E aí outros, né? Muitos outros que não só tiveram uma citação, então eu não coloquei aqui para não ficar muita coisa. Mas eu queria dizer o seguinte: eu vou confessar para vocês que eu senti falta de algo aqui, né? Achei muito interessante a igualdade, tá lá em cima, que legal, né? Mas tem algo que ficou faltando aqui, sei lá. Eu fiquei pensando o seguinte: na Revolução Francesa, embora o que esteja escrito nos livros não seja o que se vivenciou na prática, né? A gente sabe que entre o ideal e a realidade tem um abismo muitas vezes, né? Mas a tríade era liberdade, igualdade e fraternidade, né? E aí, gente, não rolou, a fraternidade não apareceu aqui na lista, hein? Está valorizando muito a igualdade, muito a liberdade. Nós estamos numa postura até de luta, de manifestação justa, né, por essas coisas. Mas eu fiquei pensando, sabe? Eu acho que a interpretação dessas respostas também nos leva a prestar atenção nas ausências, né? E faltou fraternidade. Acho que talvez seja um sinal, né? Está faltando a gente ter a fraternidade como meta, né? Eu, por exemplo, estou aqui e não acredito num aprendizado que não seja com envolvimento afetivo. Nesse sentido, eu sou freiriano, né? A gente está nesse período de comemoração de 100 anos de Paulo Freire. Ele trazia isso, essa dimensão afetiva, no sentido social, é algo que não dá para a gente descolar. Ah, só vou aprender a parte técnica, mas eu não quero envolvimento. Não tem como, né? Não tem como. O cara trabalha na saúde, ele está preocupado em salvar vidas, né? Ele quer que as pessoas tenham qualidade de vida, né? Na arquitetura também, né? Na verdade, a arquitetura tem a ver com qualidade de vida, tem a ver com essa consciência ambiental também, né? Então, essas coisas vêm juntas, né? E eu acho que não sei, eu gostaria de trazer essa reflexão para vocês, que a gente tente trazer a fraternidade nas coisas que a gente faz, né? De fato, acho que o mundo atual, ainda de novo a questão que a Carolina traz, aquela coisa do tempo, a gente está sempre correndo muito, né? Mas a fraternidade é importante. Poder dizer alguma coisa, né? Dar um bom dia, cumprimentar as pessoas, tratar com carinho, né? Mandar um alô, como é que tá, você tá bem, né? Às vezes não tem assunto nenhum específico, mas o que você quer manifestar que aquela pessoa é importante para você, façam isso, né? Isso é importante, isso faz diferença, né? Para quem está do outro lado, às vezes, quantas vezes acontece da gente falar, oi, aí, tudo bem? Então, nossa, que bom que você está aqui. A gente precisa uns dos outros, né? Então, eu queria trazer isso. Bom, gente, então, assim, com essas conversas, a gente finaliza o primeiro bimestre, ao mesmo tempo a gente está abrindo o segundo bimestre, onde nós temos como focos trazer nossas reflexões mais para o Brasil, América Latina e Brasil. Não dá para a gente pensar o Brasil sozinho, não tem como. E a gente precisa pensar então na América Latina, a gente está aqui dentro. Eu vou trazer nas próximas semanas um pouco de reflexões sobre, a partir de ideias de
líderes, de pessoas importantes da América Latina, escritores, artistas, enfim. Eu quero trazer essas reflexões, né? E o Brasil inserido aí. Então, brasileiros que são importantes, exemplares para a gente, inspiradores, vamos dizer assim, viajaram pela América Latina, conseguiram muitas coisas interessantes, discutiram, pensaram o Brasil, mas também pensaram os hermanos, né, de modo acolhedor, sem ficar nessa questão futebolística, né, de Brasil contra a Argentina. Não é por aí, né, gente? Tá, então quero começar a abordar Brasil e América Latina, e também a gente vai ver, a gente precisa ter um estudo sobre, uma reflexão sobre problemas da atualidade. Então, isso eu quero fazer na forma de seminários, a gente vai se dividir em duplas aí provavelmente, e a gente vai definir temas, e aí cada dupla vai escolhendo seu tema, e a gente vai fazer uma série de seminários para as últimas aulas do semestre. Acho que vai ser muito legal isso, né? Poder ouvir vocês, né? Coisa de 15, 20 minutos cada grupo, é tranquilo para fazer, mas é legal para promover reflexão, né? Dentro disso também a parte de direitos humanos é importante, né? Então, só para vocês terem uma visão geral das coisas que a gente vai abordar. E eu trouxe para começar aqui Augusto Boal, até que eu fiz uma notinha aqui, ó, aqui embaixo. É um importante diretor teatral e escritor brasileiro. O texto acima tem o título original de Com Orgulho em Nosso Peito. É de um livro que saiu em 2011. Né? O Boal já é falecido, faleceu não faz muito tempo, mas está muito vivo nas práticas que ele promoveu, não só no Brasil, no mundo inteiro, mas muito fortemente em países da América Latina. Né? Na verdade, o Augusto Boal ele foi um pensador, um escritor, dramaturgo, diretor, foi político também, ele chegou a se eleger no Rio de Janeiro, né? E ele ficou famoso no mundo inteiro com algo que se chama hoje de teatro do oprimido, né? Que é poder você dar voz, é uma técnica, né? Uma forma de fazer teatro que, enfim, dá voz às pessoas, né? Onde ele diz que não queria mais usar a palavra espectador, ele pensava em espectator, ou seja, o cara está assistindo e atuando ao mesmo tempo. Ele propôs isso, né? Então o Boal tem um monte de histórias interessantes e tem um projeto no qual ele se envolveu que eu achei legal trazer para vocês. Então aqui é um breve relato, né? Cultura na cadeia. A gente estava falando de cultura, né, nas últimas semanas. Então aqui é um brasileiro que desenvolveu essa proposta. O Boal nunca teve pudores, assim, daquela coisa de aqui eu não vou, isso eu não faço. Não, ele se envolveu, ele esteve nos mais diversos meios, né? Fazendo o seu trabalho, sempre há o que fazer, né? Então ele teve um projeto que trabalhou junto a presidiários e também agentes de segurança, né? Em 37 presídios. Olha só, um projeto grande, né? Fazendo oficinas culturais e tentando promover uma criação coletiva, né, e autoral, né, que aquelas pessoas criassem suas próprias cenas, interpretassem, apresentassem. Então foi um projeto que durou um bom tempo aí. Teve um apoio, eu vou ler para vocês aqui, né, a gente comenta. No fim de 2001, no Memorial da América Latina, em São Paulo, só um comentário, vocês sabem o que é o Memorial da América Latina? Vocês conhecem? Que é um lugar que precisa conhecer, é importantíssimo, tá? E que tem o Niemeyer ali também, né? Então, no Memorial da América Latina, em São Paulo, aconteceu a solenidade de encerramento do projeto Direitos Humanos em Cena, realizado em 37 presídios daquele estado pelo Teatro do Oprimido, que dirige no Rio de Janeiro, né? E que foi patrocinado pelo People's Palace Project da University of London, ou seja, a Universidade de Londres patrocinou esse estudo, né, esse projeto. Esse projeto, graças ao caráter humanista da sua proposta, né, e a excelência dos resultados, abrindo diálogo entre 4.000 presidiários, funcionários e populações vizinhas, né, recebeu o Prêmio de Direitos Humanos, o Prêmio Betinho de Direitos Humanos, oferecido pela Câmara Municipal. Tá? Pela manhã, então, o que aconteceu? No Memorial da América Latina, que é um lugar imenso, com auditórios maravilhosos, foi feito esse evento, né, um dia lá, onde algumas das peças produzidas nos diferentes presídios foram apresentadas, né?
Pela manhã apresentaram-se os guardas, teve uma peça feita só por guardas. Sua peça mostrava o difícil trabalho em cárceres superlotados, os baixos salários e a periculosidade da sua missão. Todos os personagens, como sempre acontece no nosso método, eram representados pelos próprios guardas. E eles faziam papel de preso também e tal. Mesmo os presos, guardas vestiram uniformes de sentenciados, mãos nas costas e cabeça baixa. E depois dessa peça veio a peça dos sentenciados, né? Um deles tinha seus 10 filhos na plateia, encantados com as recém-reveladas habilidades artísticas do pai. Numa cena comovente, uma filha de 7 anos subiu ao palco para abraçá-lo. E o preso teve que abandonar o personagem para trazer a menina de volta à plateia, ao lado da mãe, cidadã livre, né? Então a mãe e os filhos estavam todos lá assistindo, o pai que é preso, né, que estava se apresentando. Imagine a emoção disso, né? À tarde, momento culminante. Prisioneiras, teve a peça das presas, né, do presídio feminino. Prisioneiras encenaram um momento em que uma delas, Amanda, contando sua história, era obrigada a separar-se do seu bebê de 6 meses, concebido na prisão. Mandava a lei tinha essa obrigatoriedade de se separar do bebê aos 6 meses. Né? No Teatro do Oprimido, não só se mostra a realidade como ela é, mas como pode vir a ser. Então, durante a cena, eles propõem alternativas. Para isso vivemos, para vir a ser, e não para termos sido, não ficar preso ao passado. Né? Confia-se na criatividade coletiva. Espectadores substituem o protagonista, buscando soluções viáveis para seus reais problemas, transformando o sofrimento em prazer. Nós acreditamos que o ato de transformar é transformador. O ator transforma a ação na ficção teatral e é, por sua ação, transformado. Então, a gente representar, apresentar aquilo ali já vai ao início da transformação, propor as alterações que a gente quer no mundo, né, na sociedade. A plateia, às lágrimas, vendo a mãe beijar suas despedidas ao filho, tomou seu lugar. Então, esse processo, né, essa proposta é que as pessoas vão lá na frente e dão sugestões. Então, as pessoas sugeriram a construção de creches anexas às prisões, administradas pelas prisioneiras, ou visitas diárias depois da escola, antes da cama, ou ainda outras formas diversas de não romper tão prematuramente o elo entre a mulher e sua cria. A condição de mãe, pensavam todos, era superior à condição de condenada, né? Embora sendo a mesma pessoa, aquela não devia pagar pelos delitos desta. Então veja que nesse processo eles apresentaram diversas soluções. E foi um pouco por isso que o Boal acabou virando vereador no Rio, para poder tentar fazer essa ponte, né? Trazer essas coisas da necessidades da população realmente para tentar fazer virar lei, né? Então aqui as propostas, né? Creches, né? Visitas diárias, enfim, várias possibilidades, né? Muito bem. Terminada a parte teatral do evento, então era um prêmio de direitos humanos, por isso eles fizeram esse evento grande e tal. Terminada a parte teatral do evento, as autoridades presentes, unânimes nas suas falas, proclamaram a necessidade de dar continuidade ao nosso projeto, humanizando as relações entre aqueles que são obrigados ao convívio diário, apesar das suas diametrais diferenças. Né? Basicamente, os presidiários e os agentes de segurança, os guardas. Né? Vieram as despedidas. Com carinho abraçamos presos e presas, guardas e funcionários que nos haviam feito sorrir e chorar, revelando compreensão e esperanças. Tempo de adeus. No memorial entraram 6 soldados armados de metralhadoras. Cada preso deu o braço ao seu guarda, que é assim que eles saem, né? E partiram disciplinados para o bonde que deveria levá-los de volta às celas. Um dos guardas ainda teve o tempo de dizer, sabe? Sobre direitos humanos mesmo eu não aprendi nada, nada mesmo. Continuo sem saber o que é isso. Mas compreendi uma coisa importante, que esses caras não são bichos, são gente. Gente como nós. Então esse guarda saiu daquele evento percebendo, né, pela primeira vez, que aqueles presidiários tinham direitos, né, eram gente como ele, sentiu essa proximidade, essa empatia, né. Foi-se embora animado, conversando com seu preso, que já não parecia inimigo, parecia gente, como você e eu. Aquele guarda só não havia compreendido que agora sim ele havia compreendido tudo. Ele havia compreendido o que significa profundamente a expressão direitos humanos. O respeito ao próximo,
no reconhecimento de que o outro também é um homem, uma mulher, um ser humano. Como aquela triste mãe a quem a lei obrigava a se separar da criança, que ainda não havia aprendido a dizer mamãe. Como aquele pai insuspeitado ator que emocionava sua menina, os filhos, em nossos peitos com orgulho, mas não sem tristeza. Luzia a medalha do Betim. Então esse é um texto, um relato do Augusto Boal, né? E eu acho que é exemplar nesse sentido, né, da gente ver que é possível trabalhar, é possível tentar humanizar os lugares, né? A gente fala de arquitetura, por exemplo, e tanto se pode pensar em termos de arquitetura hospitalar e também pensar nas penitenciárias que são tão inumanas, são caixas assim, é um troço tão difícil, tão pesado, que não colabora em hipótese alguma, né? Então, certamente um olhar mais delicado, mais atento, artístico, que tente trazer leveza àquele ambiente, com certeza vai impactar positivamente essas pessoas, né? A gente precisa, de alguma forma, tentar ajudar essas pessoas, porque elas não vão viver a vida inteira em caixas com grades, né? De alguma forma tem que ser feito algo, né? Então tá aí, o Boal fez a parte dele, né? E sua equipe, muita gente, né? E acho que temos coisas a fazer, né? Vocês, assim, quero deixar registrado, tá gravando, que boto fé, né? Que acredito muito e tenho muita esperança em que vocês se tornem pessoas envolvidas, né, com essa humanização, né? Que utilizem cada um a sua especialidade, aquilo em que se identifica, com que se identifica mais, mas para tentar melhorar o mundo, né? E tornar o mundo um lugar menos rude para algumas pessoas, né? Desfavorecidas. Muito bem. Comentários sobre esse texto, o que vocês acham? Parece um projeto interessante, né, esse do Boal. Bom, e aí a gente vai partir, vocês estão bem quietinhos, né? A gente vai partir para o último momento do nosso encontro de hoje. Eu nem vou chamar de aula, porque eu acho que são encontros que a gente tem, né? E eu vou aqui, embora eu tenha um livro, uma outra experiência que eu quero trazer do Boal, mas eu vou falar aqui, né, meio de memória e tal. É o seguinte, Augusto Boal trabalhou num projeto que percorreu alguns países, né, mas ele ficou um tempo no Peru, trabalhando com alfabetização, olha só. O Peru era um país, né, com muitas populações nativas que falam dialetos diferentes, em cada região fala um dialeto diferente e tal. Então a necessidade de ter uma língua comum, né, era um desafio. Então ele foi lá tentar trabalhar com essas pessoas, né. E aí propôs algumas coisas, né. Tem uma proposta que é uma atividade que eu estou abrindo, inclusive hoje no ambiente virtual. Eu até vou falar para vocês agora, estava esquecendo, que é o seguinte, para vocês irem pensando, a gente vai dar um prazo aí, para vocês definirem e responderem essa atividade que está aberta, colocando uma imagem só, né? Uma foto, enfim, que seja representativa da tua vida hoje. Como é que está a vida? Que é algo fundamental, que resume o teu dia a dia, enfim, uma imagem representativa. O que pode ser? Pode ser um objeto, uma paisagem, uma pessoa, enfim, não sei. Mas bem livre mesmo, mas uma única imagem. E aí, junto disso, escrever um texto, né? Explicando brevemente, coisa curta, né? Explicando por que é aquela imagem. Depois eu posso ler algumas das respostas que o Boal conseguiu no Peru. Interessantíssimas imagens que você fala, nossa, mas o que isso tem a ver? E aí a explicação, né, faz a gente entender. E aí a gente compartilharia. Digam também, quando vocês mandarem isso, se vocês topam que a gente eventualmente coloque na tela, enfim. Eu não vou fazer isso com todos, que nem vai dar tempo, né? Mas se as pessoas que autorizarem, de repente a gente faz um dia essa amostra, né? Aqui, nem que seja ainda modelo virtual, mas a gente faz, né? Tá, então vamos pensando aí, uma imagem que represente a vida de vocês, né? Bom, o Boal, ele estava trabalhando com o Teatro do Oprimido numa comunidade, numa favela em Lima, né, no Peru.
E então ele chegava, a coisa acontecia assim, tava o pessoal em roda, comunidade e tal, uma praça ali, e perguntando qual é o problema que vocês têm, tem algum assunto que você está pegando aqui que vocês querem fazer, tem alguém que tem alguma ideia de tema, né, para a gente abordar? E uma senhora levantou e estava meio revoltada, falou: não, eu quero falar, né? Vou contar minha história aqui porque estou com um problema, não sei o que eu faço. Ah, então pode vir. Então ela falou o que que aconteceu. E eu vou contar a história para vocês. E aí eu quero que vocês me ajudem a resolver o final dessa história. Olha só. Essa pessoa, ela vivia com o marido há mais de 20 anos, tinha uma vida inteira com ele, né? E ele sempre. E ela era analfabeta. Isso era um problema, né? Tinha muitos analfabetos no Peru, isso a gente está falando dos anos 70, né? E aí o marido chegava, tinha uma espécie de um baú, uma caixa, um baúzinho ali, de escritos, de documentos, né, textos, ficava trancado, fechado, né? E ele falava, ó, isso aqui é um tesouro, é uma preciosidade, você não sabe ler, para você não tem sentido, tá? Mas guarda, porque ele viajava muito, sabe? Era um cara que trabalhava viajando e tal. E ele chegava, às vezes entrava, colocava um documento novo, guardava e tal. E ele falava, ó, não deixa ninguém abrir, isso aqui é um tesouro, uma preciosidade, isso é secreto, são documentos, a gente não pode ser roubado, não deixa ninguém roubar, né? E então tá, ela passou essa vida em conjunto o tempo todo sabendo que tinha um baú de documentos secretos que não deviam ser revelados, que devia tomar conta, enfim, beleza. Acontece que essa vida humilde, vida difícil, acontecem brigas, tensões, e eles tiveram uma discussão muito grande uma vez, mas uma briga feia mesmo, que assim, começou a falar de separação, o negócio estava bem tenso. E o cara saiu bravo, bateu a porta e tal, e ela ficou preocupada, essa senhora, falou, caramba, nossa, como é que as coisas estão, né? Então ela começou a ficar preocupada com aquele baú, ela falou, o que, que será que esses documentos? Eu preciso saber o que, que é isso, mas ela não sabe ler, não sabia ler. Então como é que eu vou fazer? De repente tem alguma coisa ali que é importante eu saber. Aí ela começou a procurar entre os vizinhos, né? Quem que sabia ler, várias pessoas não sabiam. Ela encontrou uma amiga dela, falou, não, peraí, eu vou te ajudar, eu sei ler. Ah, você pode vir comigo, tá? Ela estava lá com a chave, abriu o tal do baú. Por favor, você pode ler para mim, porque eu quero saber o que, que tem aí de importante, né? Preocupadíssima. E aí, a amiga dela, isso tudo que eu tô falando é fato real, aconteceu mesmo, né? E aí a amiga começou a ler, meio assim, constrangida, né? E meio rindo, assim, mas sem graça tal. Por quê? Não tinha nenhum documento ali. Aqueles papéis não eram documentos. Aqueles papéis eram cartas de amor. Só que eram cartas de amor que esse cara recebia da amante dele, que ele há anos tinha uma amante. E a mulher escrevia as coisas, morava longe e tal, de vez em quando ele ia visitar, e a mulher mandava cartas, então ele guardava naquele baú, era de fato um tesouro para ele, mas assim, na cara da mulher por tantos anos, e ela não sabia ler, então estava tranquilo. E aí a vizinha começa a ler detalhes picantes, uma coisa horrorosa, ficou aquele. E sabe como é que é a comunidade assim, né? Daqui a pouco tá todo mundo sabendo, né? Todo mundo já tá falando daquele assunto. Então, ela estava super humilhada, né? O marido estava viajando e ela ali na praça conversando. Como é que a gente. E agora? Então o Boal falou: gente, agora é a hora da comunidade decidir. O que vocês fariam se estivessem no lugar dessa pessoa, né? Descobrisse que há tantos anos o seu marido tem um baú e de repente você descobre que é um baú de cartas de amor, um relacionamento dele com outra pessoa que está há muitos anos acontecendo e tal. E aí, bom, as pessoas tinham várias opiniões com aquela balbúrdia, né? Então ele falava assim: vem para frente, né? E fala o que que você, cada pessoa que tem uma opinião, vem aqui, fala qual que é a sua ideia, interprete, faz a cena, né? A gente aqui no ambiente virtual não dá para fazer a cena, né? Mas dá para abrir o microfone, abrir a janela e falar, né? Então, quais seriam as possíveis soluções? E surgiram umas 3 ou 4 soluções diferentes, depois eles votaram e decidiram qual que era o melhor procedimento, o que, que ela devia fazer, né? Então a pessoa ia lá na frente, né? Um grupo de muitas mulheres, né?
E aí iam lá e tinha um ator que foi escalado para ser o marido. Então fizeram a cena. Pergunta: se acontecesse com vocês algo assim, o que vocês fariam? Né? Qual seria a resposta de vocês? Só que eu vou pedir, se possível, que vocês respondam no áudio, em vez de mandar escrito. Se der até para abrir a janelinha e dar um retorno, assim, o que vocês fariam? Eu vou compartilhar também as possibilidades que foram ditas nesse encontro aí, né? O que a própria comunidade optou. Eu lembro, uma comunidade muito simples no Peru. E aí? O que vocês fariam, gente? E vale para os meninos também. Imagina que eu sou mulher, você tem um baú lá, que você acha que é um tesouro, quando você vai ver. É complicado, né? Sugestões? Ideias? E aí? Vocês querem ouvir algumas das alternativas? A gente pode fazer isso. Posso apresentar para vocês algumas das alternativas que foram abordadas nesse evento, e aí vocês escolhem, tá? E se tiver alguma outra ideia diferente, pode falar. Então, teve uma que dizia assim: olha, é o seguinte, você vai embora, abandona o cara, faz a mala e vai embora. Então, quando ele chegar, você já tá com a mala pronta, fala tchau, descobri tudo, tô indo embora, seu desgraçado, né? E vai embora. Então, aí assim, as perguntas que se colocaram. Ah, beleza, mas vai embora para onde? Né? Vai morar com quem? Ou vai morar sozinha? Como é que ela vai se sustentar? Enfim. Então ficou essa dúvida, né? Vai embora, deixa a casa pro cara e. Enfim, ficou essa questão. Outra opção que se falou foi assim: não, em vez de você ir embora, você bota o cara para fora. Você não deixa nem ele entrar. Já chega, joga as coisas do cara tudo pela janela e fala: você não entra aqui mais, não, vai embora, tá, não quero mais saber, descobri tudo, né? E manda o cara embora. Né? E aí ele teria que ir embora, enfim. Já, a vizinhança tudo já está sabendo, né? A questão, pergunta que se coloca. Bom, ele era o cara que trazia o sustento, a comida, né? Era o cara que tinha o salário dele e tal, ajudava, basicamente sustentava a casa. Então ele indo embora, como que ela se manteria? Como ela conseguiria manter aquela casa sem marido? Então essa era outra coisa. Cada solução tem seus pontos positivos e negativos, né? Aí tinha uma moça, né, uma pessoa que era mais nova ali e tal, que levantou e ela deu uma ideia seguinte. A ideia é a seguinte: quando ele chegar, você faz a maior cena de novela. Você chora, se descabela, fala que você tá arrasada. Você acabou comigo, como você fez isso por tantos anos? E chora, 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 faz aquela cena dramática para fazer ele se sentir bem culpado. Fala, jura que você não vai fazer mais isso comigo, pelo amor de Deus, eu quero morrer, aquela coisa toda. E aí ele teria, para ver se sensibiliza o cara. Né? Essa foi uma outra alternativa. Algumas pessoas protestaram e falaram: não, tá deixando barato, pô, vai fazer papel de coitadinha ainda? Não, não tá bom. E, enfim, são várias opções, várias ideias do que fazer. Teve uma outra ideia, que essa deu muita balbúrdia, ruído, todo mundo se posicionando e tal, que uma senhora levantou e falou assim: eu já sei, quando ele chegar você não fala nada. Quando ele chegar em casa, tal, sentou ali, tá no sofá, tal, você vai pegar a vassoura, tá escondida, pega a vassoura e desce vassourada no cara. Bate sem dó mesmo. Bate, bate, bate. Fala: ó, já tô sabendo tudo, seu desgraçado, filha da mãe tá aqui, ó, isso que você merece, tal. Espanca, bate no cara. Pega de surpresa e não vai conseguir se defender, arrebenta o sujeito. E aí, depois que ele tiver bem machucado mesmo, você bota o jantar na mesa, vocês conversam, põe tudo, fica tudo em paz. Então, olha só a ideia, gente. E aí, assim, o cara que está coordenando uma oficina dessas, ele não pode manifestar a opinião dele. Ah, eu acho isso errado. Não pode. A ideia é ouvir as pessoas. Né? Então, manda o marido embora, vai você embora, faz uma cena chorando muito para dramatizar,
ou bate mesmo e depois faz as pazes, né? Foram essas quatro opções de final de história e tudo isso, fatos reais, que foram votadas naquele momento, né? Naquele dia. Essa semana eu estive com a turma do Noturno e surgiu uma outra proposta de abordagem, que era o seguinte: a moça, quando o marido chega em casa, a moça fala assim: olha, eu tenho uma excelente notícia, estou super feliz. Sabe o que aconteceu? Aprendi a ler. Estou aprendendo a ler, então uma vizinha minha me ensinou aqui, estou fazendo um curso de alfabetização, já estou sabendo ler, então estou querendo treinar naqueles documentos, beleza? Posso dar ver se eu estou entendendo direitinho. Então joga aquele verde, né? Dá aquela e vê a reação do cara, né? É um outro caminho também. Então agora para saber de vocês, né? Eu quero abrir aqui para saber o que vocês fariam dessas opções todas, né? Ou vocês têm alguma outra ideia? Então, o final dessa história, o final dessa aula aqui está na mão de vocês. O que acontece? Por favor, posicione-se. Quem preferir escrever, pode escrever. Quem tiver com vergonha e quiser mandar privado, pode também. Aí eu faço a contabilidade. Então. E aí, gente? Opiniões? Tá, coloquei lá a opção 1, 2, 3, 4 e 5. 1, mandar o marido embora. 2, ir você mesmo embora. 3, chorar muito, fazer cena. 4, bater bastante com a vassoura e depois fazer as pazes. 5, dizer que aprendeu a ler e quer exercitar lendo os tais documentos. O que vocês escolhem? Será que alguém pode, inclusive, abrir a janela e me falar? Que vai ser mais legal. Vou dar peso duplo para quem votar de janela aberta e pela voz. Ah, tá. Surgiu uma primeira resposta da Isabela. Se a casa estivesse no meu nome, mandaria o meu marido embora. Olha, sinceramente, eu acho que nem tinha esse negócio de escritura. Sabe aquelas. É um negócio mais com cara de barraco do que lugar bem simples, né? Então, acho que nem tem muito essa coisa de quem tá no meu nome. Acho que você poderia mandar o marido embora. Poderia. A Carolina já tá preferindo que ela mesma vá embora. Não, eu mesmo vou embora. Tá 1-1 aqui. Giovana, acho que eu iria embora. Opa, já tem 2 votos para a pessoa ir embora. Depois vai ter que se virar sozinho, hein? Bom, 2-1. Quem mais? Michele, Jana, Jennifer, as moças. A Jana mandaria o cara embora. Então tá 2-2. 2 mandavam o marido embora, 2 iriam embora. Quem mais? Quem mais? Quem que não falou ainda? Michele. Acho que os meninos também podem falar, claro. Olha, chegou mais uma mensagem, iria embora. Então virou o jogo. Iria embora. 4, iria embora. Opa, tá com uma tendência de vocês virarem as costas e ir embora. Muito bem, 4-2. Ninguém votou nas outras opções, hein? Não tem ninguém que pensa naquelas outras opções? Acho que a Manuela ainda não votou. Quem que tá faltando? Ana Rita. E que vocês fariam, gente? Tá chegando aqui a Maria Eva, não sei se ela tá acompanhando. Tá acompanhando a história, não? A gente tá fazendo uma votação aqui para decidir o final de uma história, né? Uma história real. Iria embora. Gente, acho que tá definindo um final já, hein? Iria embora, iria embora. Eu acho que fechou então. Deu 6-2 aqui, pelo que eu tô vendo, para ir embora. Ele fica com a casa, enfia a casa, não sei, se vira e tal. É isso mesmo? Então a decisão, dou-lhe uma, dou-lhe duas, ó. Mais alguém? Tá terminando o nosso tempo aqui, estamos decidindo. Bom, vocês decidiram então que vão embora e deixa o cara com a casa. Faz a sua mala e vai você embora, né? Bom, então o cara vai responder assim para você: tá, beleza, beleza, ganhei a casa, agora tô sozinho, finalmente nessa casa, não tenho que aguentar você, sua bruxa velha. Agora eu vou fazer o seguinte: vou trazer minha amante, vou morar com ela aqui e vocês que se virem, né? Pô, mas isso é um final feliz para vocês acham?
Ah, bom, sei lá, vida que segue, né? Segue o jogo, né? Vai ser feliz em outro lugar. Eu entendo, porque às vezes fica pesado, né? Justamente por isso. Ah, tá. Ó, a Isabela foi firme aqui, gostei muito disso. É justamente por isso. Ele que vai. Gostei. Aí, foi firme. Ele que vai morar, então tudo bem. Mandaria embora. É. A Isabela tá firme de mandar o cara embora. É. Ele que vai embora, não vai ficar com a casa também. É, então vamos ver se o pessoal repensa um pouco. É. Então, ficou essa dúvida, né? Deixa eu ver aqui. É, então. Eu acho que eu tendo a concordar um pouco com vocês nesse ponto de vista. Agora, gente, eu vou finalizar a nossa conversa aqui. Eu vou contar para vocês qual foi a resposta que a comunidade decidiu, o que, que aconteceu mesmo, que a senhora fez lá na vida real, em Peru, né, na favela lá em Lima. O que, que aconteceu na real? E vou dizer mais, que essa resposta que foi dada lá, foi, vamos dizer, 80%, a grande maioria, quase todo mundo lá, a maioria decidiu essa mesma alternativa. E vocês sabem o que, que foi que a comunidade decidiu? Não foi nada disso que vocês falaram. A decisão ali na quebrada, na favela, que o pessoal decidiu foi o seguinte: dá vassourada no cara. Machuca mesmo, faz ele perceber, sentir nas costas o quanto que ele foi sacana, né? Mas bate no cara. E depois faz as pazes. E aí continua os dois na mesma casa, tal. Que depois dessa ele não vai nunca mais ter coragem de fazer uma sacanagem dessa. Mas deixa o cara inchado mesmo, né? Gente, é muito louco, né? Muito diferente, né? Veja, a resposta depende da comunidade, depende do contexto, da cultura, da época, do lugar, né? Então estou falando aqui com jovens mulheres brasileiras firmes, gente que é competente, inteligente, vocês são tudo de bom e vocês estão decidindo que não, né? Ou vou mandar o cara embora, ou então vou eu mesmo embora, né? Vou eu mesmo embora, deixa o cara, tal. Tá, deu essa tendência de vocês irem embora e segue, né? Mas naquele contexto, naquela época, e uma dificuldade econômica muito grande, um lugar assim, pobreza mesmo. Então o pessoal resolveu na vassourada e depois fez as pazes. É aquela história, gente, não tem certo e errado, né? São escolhas, né? São escolhas que são determinadas pelo contexto, né? Eu acho que, de todo modo, até mesmo essas alternativas todas que se abordam nessa história, elas contam pra gente um pouco do jeito latino-americano de resolver as coisas, que não é Brasil, é América Latina, né? Ele faz uma cena, ou então já bate no cara, ou então manda embora, já aquele negócio dramático, né? Ninguém sugeriu sentar e conversar, né? Nem lá e nem aqui, né? Que nós temos esse jeito mais estourado, mais apaixonado, vamos dizer, de reagir. Mas está aí, estamos discutindo assuntos, né, do Brasil, da América Latina, posicionamento humano e tal. É isso, né? São casos assim. Então, o Boal trabalhou a vida inteira com esse tipo de situação. Trazia questões e procurava, dava opção para que as próprias pessoas decidissem, né? O teatro ali era um treino. Ele dizia: esse teatro, ele não é um fim em si, um objetivo em si. Ah, fazer teatro. Não, esse teatro é um treino para a vida. O que importa é a vida, né? Então, retomando aqui uma pergunta que foi colocada antes, né? Quem realmente vive, né? Bom, então vamos treinar para que a gente, né, tenha uma vida de qualidade. Pessoal, chegamos ao fim do nosso encontro de hoje. Era esse o debate que eu queria trazer. E eu então quero agradecer mais uma vez a presença de vocês e dizer que eu sempre fico esperando que vocês se posicionem, coloquem, né, suas opiniões. Então agradeço todo mundo que escreveu no chat, que me ajudou, porque essa aula é coletiva, não faço sozinho, né? Então é isso. Obrigado, Mariane, pela sua reflexão excelente. E obrigado a todo mundo que se posicionou aqui, que deu suas opiniões, de um jeitinho às vezes mais fechado ou não, mas Jennifer, Juliana, Carolina, né, Michele, Jana, Felipe, Viva os Baixistas, e todo mundo, né? Tá? Obrigado então, gente. Ficamos por aqui e semana que vem tem mais. Tchau, Tchau, gente. professor. Bom final de semana. Valeu, bom final de semana. Até a próxima. Tudo de bom, gente. Valeu, obrigadão.